A paz, povo de Deus. João capítulo de número 4, texto muito conhecido. Jesus toma conhecimento da perseguição que estava sendo promovida pelos fariseus. Então ele decide sair da Judéia e ir para Galiléia. O texto diz assim, e era necessário, para fazer essa viagem, era necessário passar por Samaria. Bom, não era. Acredito que João colocou isso no texto porque Jesus falou, não, é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque havia um outro caminho. Era mais longo, mas era o caminho mais usado. Por quê? Porque era mais seguro. Afinal de contas, judeus e samaritanos não tinham aliança, amizade, não tinham comunhão. Então, passar por Samaria era correr risco de um ataque, era correr risco de ser violentado de alguma forma. Então, era mais seguro fazer a outra viagem, que era pelo Rio Jordão, ao norte da Judéia, atravessava o Jordão e depois voltava para Galiléia. Bom, e eu acredito que os discípulos disseram, Senhor, não, mas temos um caminho mais seguro, mas é necessário passar por Samaria. Não, mas temos sabemos um outro caminho, eu também conheço, Jesus conhecia aquelas terras, não, mas é necessário passar por Samaria. Bom, por que era necessário passar por Samaria? Quando Jesus chega em Samaria, ele para em Sicar e é o encontro com a mulher samaritana, aquela mulher que estava pegando água na fonte. Aquela mulher tinha um grande problema de relacionamento, havia passado por 5 casamentos que fracassaram e o relacionamento que ela estava agora era um relacionamento de adultério. Bom, pela lei mosaica, se aquela mulher fosse pega no ato de adultério, a condenação, a sentença era de morte. Então, por que era necessário passar por Samaria? Era necessário passar por Samaria para que a vida daquela mulher fosse preservada, para a preservação da vida daquela mulher. Preservando a vida dela, a cidade foi transformada. Jesus transforma, muda, liberta, reconstrói a vida daquela mulher e ela sendo reconstruída, liberta, transformada, ela agora vai ser um canal para mudar toda a cidade. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz o texto lá, capítulo 16, se não me engano, verso 7, diz que Paulo estava em sua viagem missionária e Lucas escrevendo disse o seguinte, e nós fomos impedidos de ir para a Ásia. Paulo já tinha uma programação, já havia pré-estabelecido o seu roteiro, mas o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Aí no verso 8 diz assim, e nós tentamos ir para a Mísia, mas o Espírito Santo também nos impediu de ir para lá. Então o Espírito Santo, ele impede Paulo de ir para a Ásia, impede Paulo de ir para a Mísia, ele continua a viagem, chega em Troade. E quando ele chega em Troade, ele pega um barco e vai para Filipe. Chegando em Filipe, ele vai pregar a palavra na beira do rio. Quando chega na beira do rio, tem um monte de mulheres e diz a Bíblia que uma mulher chamada Lídia ouviu a palavra, se converteu e foi batizada e levou Paulo e a sua caravana para a casa dela. Então, primeiro, Paulo vai mudar a vida de Lídia e da sua casa. Na sequência, Paulo sai na cidade e uma mulher possessa por um espírito de adivinhação, ela vai dizer, olha, esses homens são servos de Deus. Paulo estende a mão e expulsa o espírito de adivinhação daquela mulher. Aquela mulher era usada para isso, né? A Bíblia diz que ela produzia retorno financeiro para os ricos da cidade. Mas aquela mulher foi liberta através de Paulo, usado pelo Espírito, aquela mulher liberta. Então houve transformação na vida daquela mulher. Por causa dessa libertação, Paulo e Silas são presos, são açoitados, e agora lá no cárcere eles vão cantar e orar à meia-noite, vai acontecer um terremoto, o cárcere vai se destruir, o carcereiro desesperado vai dizer, não, vão fugir, vai ser o maior problema para mim, eu vou ser morto. E ele diz, olha, ninguém vai fugir. Paulo aparece, ninguém vai fugir. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E ele crê. Então houve transformação na vida de Lídia, houve transformação na vida daquela mulher que foi liberta do demônio, e houve transformação na vida e na família do carcereiro. Por que que Paulo não vai à Ásia? Por que que Paulo não vai à Mísia? Porque era necessário passar por Filipe. E por que era necessário passar por Filipe? Para a preservação da vida de Lídia, para a preservação da vida da mulher que era possessa e para a preservação da vida do carcereiro. Bom, era necessário passar por Samaria para a preservação da vida da mulher samaritana. E talvez a tua pergunta muitas vezes foi essa: por que que essa viagem não deu certo? Por que que essa minha programação não deu certo?
Por que que eu fui impedido de ir a esse lugar que eu me preparei, que eu me programei com tanto tempo de antecedência e deu errado? Por que que o voo cancelou? Por que que eu perdi o voo? Por que que o pneu furou? Por que que eu não cheguei naquele lugar? A resposta é para a preservação da vida de alguém. E talvez você diga, mas peraí, eu não fui a tal lugar e só fiquei na minha casa. Não encontrei com ninguém, não evangelizei ninguém, não falei nada com ninguém. Eu simplesmente não fui, eu fui impedido de ir. Então, isso tudo aconteceu talvez para a preservação da sua vida. Talvez você não foi naquela viagem porque Deus estava preservando a sua vida. Você não foi àquele encontro porque Deus estava preservando a sua vida. Você perdeu aquele voo, aquele ônibus, porque Deus estava preservando a sua vida. Pessoas espirituais são guiadas pelo Espírito. Se algo não deu certo para você, mas está dando certo para Deus. O roteiro que mais vai te garantir conquistas, realizações e vitórias não é o roteiro feito pela tua mão, e sim o roteiro feito pela caneta de Deus. Tenha sensibilidade e seja guiado pelo Espírito. Deus te abençoe. Paz.